Eu quero, muita alegria já, convidar o pastor Renan de Mello. Você está na sua casa, meu querido, tá? Sinta-se bem como se você estivesse lá na Assembleia de Deus, lá do Rio de Janeiro. Deus abençoe. Glória a Deus. Igreja querida, paz do Senhor. Mateus capítulo 26, por favor. A partir do verso de número 36. Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Vou fazer uma leitura um pouco extensa, mas é muito importante para a exposição do texto fazer essa leitura. Enquanto você encontra aí Mateus 26, a partir do 36, permita-me agradecer a Deus pelo privilégio de poder retornar aqui. Estive aqui no mês de janeiro, poder retornar agora no início de fevereiro também, uma honra muito grande. Pastor Josué Gouveia, esse príncipe de Deus, Deus te abençoe, amigo, Deus lhe prospere, que as bênçãos que Deus derramou sobre a vida de Abraão estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deus o abençoe rica, poderosa e abundantemente. Estava conversando com ele ali, foi a primeira igreja a me trazer no estado do Goiás, há 8 anos atrás, se eu não me engano, 7, 8 anos atrás, e desde então, quase todo ano, se eu não me engano, todo ano. Eu não me lembro de algum ano que eu não tenha vindo desde então, mas todo ano eu estou por aqui, dando glória a Deus junto com os irmãos. Obrigado por esse carinho, obrigado pela aliança, Deus o abençoe. Sou seu diácono para serviços leves. Deus abençoe, pastorzão. Pastor Charles, outro príncipe de Deus, mestre na palavra, Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho de sempre também. Estou tendo o privilégio de conhecer o pastor Levi. Deus o abençoe, pastorzão, o senhor e sua casa. Meu mano, Deus te abençoe, o senhor que cantou. Deus abençoe muitíssimo sua vida e seu ministério, tá bom? Os amigos, irmãos aqui, são muitos. Deus abençoe cada um de vocês. Mateus 26, a partir do 36, tá? Está na tela, caso você esteja sem seu exemplar da Bíblia. Diz assim: Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então, chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi. E beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então, Jesus disse-lhe: Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então, disse Jesus à multidão: Saístes como para um salteador, com espadas e porretes para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós
ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Se você puder, diga amém. Irmãos, quando nós falamos sobre o sacrifício vicário de Jesus, quando falamos da entrega de Jesus por nós, pela igreja, o que vem à nossa mente? Se eu pedisse a algum irmão aqui, é claro que eu estou falando de forma hipotética, não farei isso, mas se pedíssemos aqui a algum irmão para falar aleatoriamente sobre o sacrifício de Jesus por nós, a paixão de Cristo por nós. A conotação da palavra paixão mudou tem uns 4, 5 séculos. Paixão para nós hoje, aqui no português, tem a ver com sentimento de amor, mas a origem da palavra paixão é sofrimento. Se eu pedisse para alguém falar da paixão de Cristo, o sofrimento de Jesus por nós, o que viria à sua mente? Muito provavelmente as cenas que envolvem o Calvário. Você se lembraria, talvez, do açoite que Jesus levou na fortaleza Antônia, por ordem de Pilatos. Talvez você se lembraria de quê? De Jesus colocando a cruz nos ombros e rumando pela via dolorosa. Talvez você lembraria de quê? De Simão, o sirineu, o homem de Cirene, atual Líbia, norte da África, que ajudou Jesus a carregar a cruz. Talvez você lembrasse de quê? Dele sendo pregado na cruz do meio, às 9 da manhã, numa sexta-feira. Lembrando que a cruz do meio era reservada para o criminoso de maior periculosidade. Jesus foi colocado na cruz do meio propositalmente, sendo taxado como um dos homens mais perigosos, um criminoso de mais alto nível dentro da cultura daquela época. Talvez você lembrasse de quê? De Jesus sentindo sede e ganhando vinagre ao invés de água. Lembrar-se de quê? Da coroa de espinhos, dos cravos nas mãos, nos pés, do brado às 3 horas da tarde, tetelestai, está consumado. Do que você lembrar-se-ia, talvez o soldado transpassando com uma lança após a sua morte e saindo sangue e água do seu corpo já morto. O que você se lembraria? Das cenas que envolvem o Calvário. Tudo isso é verdade. Mas quando nós analisamos o texto que lemos aqui, eu fiz questão de ler todo o contexto, 20 versículos, que envolvem as horas que antecedem a morte de Jesus. Nós aprendemos com esse texto que o sacrifício de Jesus por nós, a dor, a entrega, a paixão, não começou no Calvário, ela culminou no Calvário. O Calvário foi o ápice, Rivelino. A entrega de Jesus por nós não começou no Calvário, começou quando ele saiu do cenáculo após a ceia e rumou para o Getsêmani. Por quê? Porque foi no Getsêmani que as dores começaram. Foi no Getsêmani que Judas o traiu. Foi no Getsêmani que ele suou sangue. Foi no Getsêmani, como nós lemos aqui, que por 3 vezes ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Foi no Getsêmani que ele foi manietado. As mãos que multiplicaram peixes e pães e ressuscitaram mortos, agora estão amarradas com cordas. A mão que criou o universo e que sustenta o universo se fez presa para que eu e você estivéssemos livres essa noite. Foi no Getsêmani que os discípulos fugiram, como nós lemos. Foi no Getsêmani que ele começou a sentir as agonias da sua entrega, a tal ponto do seu suor converter-se em sangue. Nós falaremos com mais calma sobre isso aqui. Então o que eu aprendo aqui, meu querido amigo pastor Josué, é que a entrega de Cristo por nós, ela não se deu apenas no Calvário, tem todo um contexto. Começa na madrugada de quinta para sexta-feira, e o ápice é no domingo pela manhã, quando a porta do sepulcro, a pedra é removida, e o sepulcro fica vazio para a glória de Deus Pai. E aí eu, com os meus pensamentos, crente desde que nasci no Evangelho, e sempre me perguntei, será que o Deus Pai, na sua grande onisciência, onipotência, não poderia ter conduzido o Deus Filho direto para o Calvário? Se já tinha coroa de espinhos, cravos, cruz, vergonha, humilhação, por que ele também tinha que sofrer no Getsêmani? Será que o Calvário não era suficiente? Por que o sofrimento também tinha que acontecer no Monte das Oliveiras, para ser mais exato, no lugar que se espremem as azeitonas, no Getsêmani? E um dia em oração, Deus me respondeu,
ministrou algo ao meu coração e é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Qual a diferença entre a provação que Jesus passou no Getsemane para a provação que Jesus passou no Calvário? As duas envolvem sangue, as duas envolvem traição, as duas envolvem abandono, as duas envolvem negação. A diferença é que o Calvário foi uma prova pública que Jesus passou. Eu tive o privilégio de ir à Terra Santa, assim rotulada, né, até hoje. E quando você vai ao Monte Calvário, você percebe que fica bem no meio, no centro daquela região, naquele tempo extremamente movimentada, porque era Páscoa. Pessoas de centenas de nações iam a Jerusalém oferecer seus sacrifícios, tanto judeus quanto prosélitos, fora os curiosos. E todos que passaram naquela região, que ergueram a cabeça para o alto do Gólgota, viram Jesus como um criminoso. Calvário é a aprovação pública, é o ápice da dor. Já o Getsemane também tem dor, também tem sangue, também tem traição. A diferença é que Jerusalém estava dormindo enquanto isso acontecia. A diferença é que muita gente estava dormindo enquanto ele estava suando sangue. Então qual a diferença de Calvário para Getsemane? Calvário é a prova pública, Getsemane é a prova secreta. E o servo não é maior do que o Senhor. Se Jesus passou por esses dois níveis de prova, eu tenho uma notícia para te dar. Em algum momento da nossa trajetória cristã também passaremos por esses dois níveis de adversidade. Quais? As adversidades públicas e as adversidades secretas, ocultas, privadas, que ninguém sabe. Todos nós temos os nossos calvários, pastor Charles, mas todos nós também temos os nossos Getsêmanes. O que é uma prova calvário? Prova calvário é aquela que você não precisa falar que está nela, todo mundo sabe. Já viu que tem prova que ela fala por si, você não precisa falar? Um problema de saúde, por exemplo, alguém olha para a pessoa, dependendo da gravidade da enfermidade, a pessoa empalidece, cabelos caem, perde peso, você olha para a pessoa e percebe, tem alguma coisa errada. É uma prova calvário, você não precisa falar que está nela, as pessoas percebem. O que é uma prova calvário? É aquele problema na família que a vizinhança sabe que você tem, pois vem aquele parente, aquele ente querido chegar embriagado ou por efeito de entorpecente, e a vizinhança comenta. O que é uma prova calvário? É quando você tinha uma condição financeira e a perde, andava num certo tipo de carro, morava num certo tipo de casa, frequentava certo tipo de lugar, vestia certo tipo de roupa, e agora você tem que se adequar à nova realidade financeira. O carro não é o mesmo, a casa não é a mesma, a roupa não é a mesma, o restaurante não é o mesmo, e quem olha diz, está na prova. Tem prova que fala sozinha. O que é uma prova calvário? É aquela difamação, é aquela humilhação pública, que todo mundo sabe que você está nela, as redes sociais ficam sabendo. Parentes que estão em outro estado, os telefones digam, fiquei sabendo. Prova calvário, todos nós temos, mas nós também temos os nossos Getsêmanes. O que é Getsemane? É aquela prova que é tão constrangedora que te falta coragem para marcar um gabinete pastoral para abrir o coração. Você tem vergonha de expor. O que é uma prova Getsemane? É aquela que a mãe deixa para chorar debaixo do chuveiro, porque a lágrima mistura com a água e ninguém sabe que ela está chorando. O que é a prova Getsemane? É aquela prova que o pai deixa para chorar no volante do carro, indo para o trabalho, porque só está ele e o Espírito Santo ali, ninguém vê a lágrima descendo enquanto ele dirige. O que é a prova Getsemane? É aquela enquanto todo mundo está dormindo, você está de joelho dobrado ao pé da cama, se debulhando em lágrimas, e ninguém sabe o quanto a sua alma está doendo. O que é uma prova Getsemane? É aquela que você vem para um culto como esse, quando os louvores são entoados, você ergue a mão e diz, deixa o céu descer, mas quando põe a cabeça no travesseiro, você diz, Deus, me leva logo para o céu, que eu não estou aguentando a prova. Temos os nossos calvários, mas também temos os nossos Getsêmanes. Talvez eu esteja ministrando para a gente aqui nos 61 anos dessa igreja, que estão vivendo os seus calvários, usando uma figura de linguagem, mas talvez tem gente aqui vivendo seus Getsêmanes. O irmão da direita, o irmão da esquerda não tem noção do nível da prova que você está atravessando. São provas constrangedoras, humilhantes, que te envergonham, que te frustram, e ninguém sabe porque você não conseguiu abrir seu coração para ninguém ainda. Todos nós temos os nossos calvários, mas também temos os nossos Getsêmanes. E aí fica a pergunta, por que os Getsêmanes são necessários? Porque eles fazem parte do processo. Só vive o milagre do domingo pela manhã quem suporta o Getsemane na madrugada da sexta-feira. Você pode me ajudar a adorar a Deus aqui essa noite? Porque Deus só está permitindo o Getsemane porque tem algo maior para Ele fazer no domingo pela manhã na sua vida. E o que é
é Getsemane? Todo mundo aqui sabe, essa igreja é uma igreja ávida pela palavra, pastoreada por mestres. Getsemane, ou Getsemane, como você queira pronunciar, não vai mudar na interpretação da palavra, lugar de se espremer a azeitona. Não era todo o Monte das Oliveiras, era um lugar à parte no Monte das Oliveiras, que muito provavelmente pertencia a alguém que Jesus conhecia, e Jesus usava aquele lugar de vez em quando para orar. E ele sai da última ceia, e vai para o Getsemane com os discípulos. Getsemane, lugar de ser pressionado, lugar de se espremer a azeitona, lugar de se espremer a azeitona para se extrair o azeite. Dificilmente eu dou tema às minhas mensagens, mas eu quero dar um tema a essa mensagem essa noite. Qual é? Aguente a pressão. Eu vou repetir, aguente a pressão. Você está no Getsemane, aguente a pressão. Gente sendo pressionada emocionalmente, espiritualmente, gente sendo pressionada em várias áreas da vida, e talvez ninguém sabe. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: aguente a pressão que vai valer a pena. Aleluia! Agora vamos extrair algumas lições do Getsemane. O que nós aprendemos com o Getsemane? Vamos para o texto. Verso 36, por favor. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, preste muita atenção: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Me ajuda, por favor. Ele chamou os discípulos para orar? Não, ele disse: assentai-vos que eu vou orar. Aí quando ele vai orar, verso 37, aí ele faz um filtro. Judas já não está mais lá. Se você ler João capítulo 13, verso 30, Judas se levanta da mesa possesso por Satanás. Jesus, quando vai para o Getsemane, Judas já não está mais lá. Se ele tinha 12, Judas não está, ele vai com 11. Ele chega para os 11 e fala no verso 36, assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E quando ele vai orar, ele chama 3, Pedro, Tiago e João. Pedro, os 2 filhos de Zebedeu. E vai a um tiro de pedra, conforme Lucas escreve no capítulo 22, no verso 41, 30 metros aproximadamente. E quando ele vai 30 metros à frente do Getsemane, para esses 3, pastor Josué, ele fala o seguinte: para vocês 3 eu vou abrir meu coração, minha alma está angustiada até a morte. Só que ele fala: agora fiquem vocês 3 aqui, que eu vou mais adiante. Aí ele vai mais um tiro de pedra, mais 30 metros, e ora dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Que lição nós aprendemos aqui? Por que Deus permite o Getsemane? É porque é no Getsemane que Deus mostra com quem você pode contar. Para começar, Judas não entrou no Getsemane, porque Judas nunca entra no Getsemane contigo. Judas não aguenta a pressão. A máscara de Judas cai. Sabe quando é que Judas pisou no Getsemane? Depois de ter embolsado as 30 moedas de prata. Porque tem gente que só entra na prova contigo se lucrar alguma coisa. Judas já não está mais lá. Ele vira para os 11 e fala assim: assentem-se aqui que eu vou orar. Aí ele chama 3, e para esses 3 ele fala algo que os 8 não podem ouvir. Para esses 3 ele fala: a minha alma está angustiada, está cheia de tristeza até a morte. Repare que para esses 3 ele abre o coração, para os outros 8 não. Por quê? Os outros 8 também são amigos. Ele fala no contexto de João, do Evangelho de João. Lá no capítulo 17, a partir do capítulo 15, ele já começa a falar: vocês são meus amigos. Então os 8 que ficam para trás são amigos, mas nem todo bom amigo é bom confidente. Nem todo mundo que é bom amigo está preparado para ouvir certas coisas que saem da sua boca. Então é na prova que Deus mostra para quem você pode abrir o coração. Esses 8 são amigos, mas não estão preparados para ouvir e dizer: minha alma está cheia de tristeza. Então vocês 8 fiquem aqui, mas para esses 3 eu vou abrir o coração: minha alma está cheia de tristeza até a morte. Posso liberar uma palavra? Nessa prova, Deus vai mostrar para quem você pode abrir seu coração. Deus vai mostrar com quem realmente você pode contar. Porque os outros 8 são amigos, mas a presença deles é o suficiente, não precisa de mais nada. Aprenda isso. Tem gente que vai estar na prova contigo, ele não vai bater no seu ombro e dizer: estamos juntos, mas a presença dele já mostra que ele é amigo. Eu me lembro de alguns anos atrás, bastante tempo atrás, pastor Levi, eu trabalhava numa empresa no interior, numa cidade vizinha à capital, Vitória, no Espírito Santo. Morava no município da Serra. E um amigo meu, o pai dele sofreu um acidente automobilístico e perdeu a vida. E eu fui para o sepultamento, culto fúnebre e sepultamento do pai do meu amigo, Fernando. E o culto foi acontecendo, as pessoas foram se comovendo. De repente o culto acabou, seguimos para o sepultamento.
as pessoas foram se retirando, e quando eu dei por mim, estávamos eu e o Fernando na beira do sepulcro do pai dele. E sabe aquele dia que o céu está de bronze, não veio nenhum texto, não veio nenhuma frase, não veio nenhuma palavra, eu não tinha nada para falar para o Fernando. Quando ficamos só eu e ele, eu falei: amigo, me perdoe, eu não sei o que te dizer. Ele falou: não precisa falar nada, a sua presença disse tudo. Tem gente que nunca vai bater no ombro e dizer: conta comigo, mas a presença dele já mostra: com esse aí eu posso contar. Agora os outros três, esses são íntimos. Para esses três Jesus fala: minha alma está cheia de tristeza até a morte. Eu preciso abrir um parêntese aqui para explicar, porque Jesus não disse: a minha alma está cheia de tristeza por causa da morte. Ele falou: até. Para de graça, vamos lá. Ele não disse assim: minha alma está cheia de tristeza por causa da morte. Ele falou: até. Ele nunca teve medo da morte, porque ele disse: a minha vida ninguém tira, eu a dou e tomo de volta a hora que eu quiser. Por isso que o Pai me ama. Se ele não tem medo da morte, por que ele está triste até a hora da morte? Porque desde que ele vai para o Getsemane, que ele diz: passa de mim o cálice, todos os pecados do passado, do presente e do futuro estão vindo sobre ele. Ele já estava te vendo aqui hoje, e estava dizendo: é por ele, Pai, é por ela. Imagine a pressão que ele estava sofrendo. Por que ele está dizendo: minha alma está cheia de tristeza até a morte? Porque ele e o Pai são um, eles nunca se separaram, mas o pecado os distanciou, porque nem todo mundo que está perto está junto, nem todo mundo que está junto está perto. Então o pecado distanciou, mas não separou, e esse distanciamento do Pai deixou Jesus triste até a hora da morte, até as 3 horas da sexta-feira em que ele expirou na cruz. Ele falou: então até a hora de eu morrer, eu estou triste por causa disso, mas não é porque eu estou triste que eu vou recuar. Fiquem aqui que eu vou orar sozinho. Ele vai mais adiante e diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. E é lá sozinho que ele vai suar sangue. Repare que isso aqui é uma réplica do templo no Getsemane. Por quê? Porque ele deixou 8 no lugar, 3 mais adiante e foi sozinho suar sangue. O tabernáculo, o templo, átrio, lugar santo e santo dos santos. No átrio algumas pessoas podiam ir, no lugar santo o sacerdote podia entrar, mas para o sangue no santo dos santos só o sumo sacerdote. E ele vai sozinho, porque agora presta atenção. E lá quando ele está sozinho com o Pai, ele ora: se possível passa de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então repare que tem coisas que os 8 não podem ouvir, tem coisas que os 3 podem ouvir, mas tem coisas que só Deus pode ouvir. Estou sentindo uma graça de Deus nessa palavra aqui. Deus está dizendo: desabafa comigo, fala para mim. Quando ninguém conseguir te entender, nem te ouvir, fala comigo. Tem coisa que nem o melhor amigo vai conseguir compreender, mas eu compreendo. Abre o coração para mim no Getsemane. Quem está comigo nessa palavra e pode erguer a mão por alguns segundos, porque Deus está dizendo para a gente aqui: eu sou o seu melhor amigo. Abre o coração para mim. E aí Jesus vai orar, e repare o que Jesus vai dizer. Ou melhor, repare o que Jesus disse. Ele ora dizendo: Pai, se possível passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres, no verso 39. E depois ele repete no 42, este cálice. E depois no 44 diz que ele repete as mesmas palavras, regra básica do nosso português. Olha o pronome que ele usa: este, não esse. Qual a diferença entre este e esse? Este, algo que está perto, esse, algo que está longe. Eu digo, esta Bíblia, ela está na minha mão. No altar eu digo, essa Bíblia. Quando Jesus diz, este cálice, não é algo que está longe, é algo que está perto. Ele está dizendo: Pai, o cálice está aqui, eu estou vendo, passa se possível. E que cálice é esse que Jesus está pedindo para o Pai passar? Isaías fala sobre ele, Jeremias fala sobre ele, Ezequiel fala sobre ele, Apocalipse fala sobre ele. É o cálice da ira de Deus que eu e você deveríamos tomar por causa do nosso pecado.
e Ele tomou no nosso lugar o cálice da ira de Deus. Mas sabe o que é lindo aqui, pastor Josué? Sei que o senhor sabe, mas permita-me relembrá-lo. É que lá no capítulo 26 ainda, no verso 28, aliás, 27 e 28 do capítulo 26, antes dele ir para o Getsemane, olha o que ele fez, pastor Charles. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo testamento, ou da nova aliança, que é derramado por muitos em remissão dos pecados. Repare que antes dele ir para o Getsemane, ele pegou o cálice e deu para os discípulos, nós, a igreja. Então repare que antes de ir para o Getsemane, para tomar o cálice do Pai, ele deu o cálice dele para a gente. E qual o cálice que ele nos deu? O cálice da aliança. A aliança é o quê? Comunhão, intimidade. O cálice da aliança era dele com o Pai. Quero Vila Nova dizendo, eu estou aqui para adorar o Pai, por um novo e vivo caminho. Quem está comigo nessa palavra, ergue essa mão aí e dê um brado de adoração a Deus, porque é isso que é a vitória da igreja. O diabo pensou que ia te ver longe, afastado, triste, desistindo, mas você está aqui em comunhão com o Pai, em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja. Você pode tirar alguns segundos para adorar a Deus aqui essa noite. Você pode dar graças a Deus pelo cálice da aliança, pela aliança que você tem com Ele, pela comunhão que você tem com o Espírito. Você pode adorá-lo aqui essa noite por isso, porque Ele reverteu a nossa sentença, Ele tomou o nosso cálice, Ele nos deu o cálice dEle. O que faz essa igreja triunfar há 61 anos aqui nesse lugar? É a presença dEle, é a aliança com Ele, é o cálice com Ele. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o pastor Josué, não tem nada a ver com você, é tudo a ver com Ele, é a presença dEle, é o cálice dEle, é a aliança dEle. E aí ele vai orar e diz, Pai, se possível passa de mim este cálice. Ele ora por 1 hora. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Qual? Os 3 que ele chamou mais à frente. Olha o texto, fazendo uma exegese rápida, verso 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro. Quem é que estava com ele mais à frente? Pedro, Tiago e João. Dos 3 ele fala com Pedro. Ele diz assim, Pedro, nem 1 hora pudeste vigiar comigo? Vigiar e orar para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus já estava advertindo Pedro da tentação que viria sobre ele algumas horas depois. Aí Jesus volta para orar, ora mais 1 hora e retorna. Eles estão dormindo de novo. Volta, ora mais 1 hora e retorna. Eles estão dormindo de novo. Repare que Jesus está na prensa, está sendo prensado, está suportando pressão. E os discípulos dormindo. Interessante que esses 3 aqui são pescadores. Dos 12 que Jesus tinha, 7 eram pescadores. Tiago e João, irmãos. André e Pedro, irmãos. Formavam uma sociedade, uma companhia de pesca. Está em Lucas 5. Interessante que em Lucas 5, quando Jesus os chama, eles estão vindo de uma noite frustrada de trabalho. Pescaram a noite inteira, tentaram, não pegaram nada. Jesus chega, pega o barco de Pedro emprestado, manda lançar a rede. Pedro diz, por causa da tua palavra eu lançarei a rede vem cheia e quase afunda os 2 barcos. De tanto peixe. João 21, o Cristo ressurreto, ainda não havia sido glorificado, Jesus havia ressuscitado, os discípulos desistem, 7 voltam a pescar, incluindo até Tomé. Jesus aparece na margem do lago de Tiberíades ao amanhecer e diz, tendes alguma coisa de comer? Mas na boca de desistente a resposta sempre é negativa, não. Ele diz, lança a rede do lado direito, e aí vieram 153 grandes peixes. Onde eu quero chegar? É que por 2 vezes, Lucas 5 e João 21, esses caras passaram a noite inteira acordados para pescar. Mas quando Jesus falou, ora, eles dormiram. Por que para pescar fica acordado e para orar dorme? Gostinho de bezetacil, porque pescar é o que eles gostam de fazer. E quando é para fazer o que eu gosto, eu não meço esforço. Mas normalmente o que Deus me pede vai na contramão do que eu gosto. Então para pescar fica acordado, mas para orar dorme. Mas eu vou aliviar a barra deles de mais uma meia dúzia. Por que eles dormiram?
Vou dizer a minha interpretação do texto, você não é obrigado a concordar comigo. O texto diz que quando Jesus volta pela segunda vez, seus olhos estavam carregados, verso 43, carregados. Marcos diz que eles estavam dormindo de tristeza, não tem lógica. Quanto mais embrenhado num problema você tiver, menos sono você tem. Você encontra alguém imbuído num problema muito grande. O que está vendo? Seu rosto está diferente. Não estou dormindo, pensando numa solução. Eles estão vivendo o pior momento ministerial deles, porque o mestre vai ser tirado. Eles estão dormindo? Olhos carregados. Eu fui pesquisar essa palavra no grego. O sentido aqui é de algo externo, um peso externo veio sobre eles. Eles não queriam, mas algo veio os induzir ao sono. Vou dar a minha interpretação. Para mim esse sono foi espiritual. Por quê? Porque Deus não quebra princípio que Ele mesmo estabeleceu. Por duas vezes, Mateus 16, verso 19, 18 e 19 na verdade, depois Mateus 18, verso 18 e 19. Por duas vezes Jesus virou para os discípulos e falou: o que vocês ligarem na terra, vai ser ligado no céu. Claro que isso passa por 1 de João, capítulo 5, verso 14. Essa é a esperança que temos nele. Se pedirmos, segundo a sua vontade, Ele nos atende. Mas o fato é que por duas vezes Ele falou: o que vocês ligarem na terra é ligado no céu. Agora imagina os três melhores amigos de Jesus, Pedro, Tiago e João, orando junto com Ele, dizendo: Pai, passa o cálice dele. Pai, passa o cálice dele. Deus falou: esse cálice eu não posso passar. Então dorme Pedro, dorme Tiago, dorme João. Porque essa pressão ele vai ter que aguentar, esse cálice ele vai ter que beber. O que é que eu aprendo com isso aqui? Tem gente que não me ajuda na prova, não é porque não quer, é Deus que não está deixando. É porque essa prova é minha, essa prova é sua. É você quem tem que beber o cálice, é você quem tem que suportar a pressão. Mas eu quero declarar: a vitória também será sua, a bandeira da vitória também será sua. Então aguenta a pressão. Aguenta a pressão. Jesus vai orar mais uma vez. Olha que coisa interessante. Para a gente analisar a vida de Jesus nos evangelhos, temos que olhar os 4 evangelhos. Eu tive o privilégio de comentar os evangelhos para uma revista da nossa editora, da editora do nosso pastor, na verdade, do meu pastor, a Central Gospel. E eu falei sobre os evangelhos. Fiz um comentário sobre os 4 evangelhos. E uma das coisas que eu usei como introdução é isso. É que para observar a vida de Jesus, olhar para os 4 evangelhos, é a mesma coisa você olhar para um diamante. Você tem que olhar por todos os lados para ver a beleza dele. Então, para você contemplar o ministério de Jesus por completo, tem que olhar os 4 evangelhos, porque cada um dá uma visão. Então, Lucas dá informações, Marcos e João informações que Mateus não deu. Mateus diz que Jesus está lá orando e os discípulos dormindo, mas Lucas insere uma informação importantíssima. Lucas, no capítulo 22, no verso 43, diz que enquanto os discípulos estão dormindo, desceu um anjo do céu e começou a consolar Jesus. Sabe por quê? Porque quando faltar ombro amigo na terra, vem ombro amigo do céu. Quando faltar mão estendida na terra, vem mão estendida do céu. O Deus que te coloca na prensa, manda a resposta na prensa. O Deus que te coloca na prensa, abre o céu na prensa. O Deus que te coloca na prensa, também te conforta na prensa. Eu quero declarar uma palavra: o Deus que te colocou debaixo de pressão, vai responder a sua oração debaixo de pressão. Eu quero declarar um tempo de céu aberto sobre a vida de pessoas aqui que estão sendo pressionadas pela vida, mas Deus está dizendo: a resposta está chegando, o consolo está chegando, o conforto está chegando, o ombro amigo do céu está chegando. Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra? Quando faltar socorro na terra, vem socorro do céu para a tua vida. O escritor americano George Morrison, certa feita, escreveu: toda vida cristã tem seu Getsemane, mas todo Getsemane tem seu anjo. Jesus está sendo pressionado, está no Getsemane. E aí Lucas dá mais uma informação. Os discípulos estão dormindo, e você lê depois Lucas 22, 44. No 43 o anjo desce para consolar, no 44 diz que o suor de Jesus transforma-se em sangue. O que está acontecendo com Jesus, a medicina explica, a biologia explica. Um fenômeno raríssimo, chamado hematidrose, um dos nomes que se dá. E o que é hematidrose? Quando alguém está debaixo de forte pressão física ou psicológica,
o corpo reage. As glândulas sudoríparas do nosso corpo, os microvasos que existem ali, dilatam e começam a sangrar, e o sangue se mistura com suor. Tem pessoas que o corpo reage, são psicossomáticos, soma no corpo. Já viu que tem gente que quando está debaixo de forte pressão sente náuseas, outros sente enxaqueca, como eu, outros sente dores em parte do corpo, é pressão. No caso de Jesus, a pressão foi tão grande, por quê? Porque são pecados do passado, do presente e do futuro. É muita pressão. E o corpo dele reagiu, isso mostra que ele é 100% Deus e foi 100% homem. O corpo dele reagiu. O sangue começa a se transformar em suor. E aí eu fiquei olhando para esse texto, pastor Charles, desculpa citar o senhor mais uma vez, porque o senhor é uma referência. Eu fiquei olhando para esse texto pensando, esse fato de Jesus estar sendo tão espremido, tem tudo a ver com o lugar que ele está. Porque ele está no Getsemane, no lugar de ser prensado. Me ajuda, Getsemane, no lugar de ser prensado. E a prensa foi tão grande, ele está sendo tão prensado que o corpo dele está reagindo. Tem tudo a ver com o lugar que ele está, Getsemane. Foi por causa desse texto aqui que me fez entender Abacuque 3,17. Lembra de Abacuque 3,17? Porquanto ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide. Aí Abacuque dá uma informação. E o produto da oliveira, que negócio é esse do produto da oliveira mentir? Como é que o produto da oliveira mente? Eu sei que alguns já sabem, mas permita-me explicar-lhes. Aos que não sabem, e aos que sabem, ouçam mais uma vez. Israel é muito rico em oliveiras, em olivais. E naquele tempo, estamos falando aqui de uma sociedade agrícola, 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, mais caro não era a azeitona, mais caro era o que a azeitona produzia, o azeite. Até hoje é assim. Quando você vai no mercado comprar um azeite puro, repare que o litro do azeite é mais caro que o quilo da azeitona. Por que o litro do azeite é mais caro que o quilo da azeitona? Porque o que vem de dentro é mais caro do que o que está por fora. Então, quando o agricultor olhava para os olivais, pastor, ele dizia o seguinte: se tem muita azeitona na oliveira, quando espremer vai ter muito azeite. Só que não dá para saber se a azeitona tem azeite quando ela está no pé. Só tem um lugar que a gente sabe se a azeitona dá azeite ou não: na prensa. Como é que funcionava? Está lá em Deuteronômio 24:20, no sacudir da oliveira. Sacudir essa oliveira para colher. Isaías 17:6, no sacudir da oliveira restarão 3 ou 4 nos ramos de baixo, 5 ou 6 nos ramos de cima. Antigamente não tinha máquinas, hoje tem máquinas que fazem isso, mas antigamente como é que era? Esticava-se um lençol debaixo da oliveira e sacudia a oliveira para a azeitona cair no lençol. Por quê? Porque a azeitona não podia cair no chão. Se caísse no chão, comprometia a qualidade do azeite. Por isso que lá em Deuteronômio 28, no verso 40, se não me engano, Deus fala para Moisés e para Arão: olha, se o povo me desobedecer, haverá um tempo que vocês terão muita oliveira, muita azeitona, mas não terão azeite, porque eu derrubarei o vosso fruto. Por que Deus fala que vai ter azeitona, vai ter oliveira, mas não vai ter azeite? Porque Ele está dizendo: eu vou derrubar o fruto, e fruto de azeite de fruto caído não dá qualidade boa. Então esticava-se um lençol debaixo da oliveira e sacudia ela. Quando as azeitonas caíam lá, aí levava para a prensa. Aí o cara colocava lá, pastor, debaixo uma vasilha, e aí tinha 3 tipos de azeite. A primeira prensa era o azeite mais puro, servia para unção. O segundo azeite era para alimentação. O terceiro espremida era para fazer fogo, para fazer combustível. 3 tipos de azeite. O agricultor colocava lá, olhava para a oliveira dele e dizia: está cheia. Deixa eu sacudir, sacudia, pegava a azeitona, levava para o Getsemane. Quando coloca no Getsemane, quando coloca na prensa, que é a mó, que é a pedra maior, vinha esmagando a azeitona, a vasilha está embaixo esperando o azeite. De repente não cai azeite, só sai polpa, só sai carne. O agricultor dizia: o produto da oliveira mentiu. Quando estava no pé parecia que tinha, mas quando entrou na prensa não saiu. Porque não é aqui que eu sei se você tem azeite ou não. Não é aqui na oliveira, junto com as outras azeitonas, que eu sei se tem azeite ou não. Só tem um lugar que a gente sabe onde sai carne, onde sai azeite, é quando entra na prensa. E o que é que isso tem a ver com Jesus? É que Jesus traz consigo uma insígnia, um título. Qual é? Mateus 1:1. Livro da genealogia de Jesus Cristo. E Cristo não é o sobrenome dele, todo mundo sabe. É o ministério dele. Cristo, ungido. Cristo no grego, ungido.
Machia no hebraico, Messias no português, e não dá para separar unção de azeite na Bíblia. Porque o símbolo da unção é o azeite. Por que Jesus está indo para a prensa antes de ir para o Getsêmane? Para mostrar que a unção dele não é de mentira. Por quê? Porque se fosse um falso Cristo, uma azeitona de mentira, não ia suportar a prensa. Então dizendo, pode apertar, porque quanto mais aperta, mais azeite tem. Pastor, por que Deus está me permitindo entrar na prensa? Para mostrar que quem te ungiu foi Ele, que a sua unção não é de mentira. E que quanto mais te apertar, mais presença vai ter, mais graça vai ter, mais unção vai ter. Então aguenta a pressão. Por quê? Porque quanto mais te pressionar, mais azeite vai sair da sua vida, mais graça de Deus na sua vida. Quem está comigo nessa palavra? Eu já estou caminhando para o final, mas me ajude a adorar a Deus aí. Por quê? Porque eu estou pregando para gente aqui que está sendo espremido, gente aqui que está sendo apertado pela vida e não está entendendo por quê. Deus está dizendo, é para mostrar que quem te ungiu foi eu, que a sua unção não é de mentira. E quanto mais te apertar, mais graça, mais presença, mais azeite, mais unção, mais glória, mais milagre, mais porta. Quem está comigo nessa palavra, você pode tirar uns 30 segundos aí para adorar a Deus. Aguenta a pressão, aguenta a pressão, aguenta a pressão, vai valer a pena. Isso, tira 30 segundos aí para adorar, porque eu sei que Deus está respondendo a oração de gente aqui. Você não estava entendendo a prova, você não estava entendendo a pressa, você entende agora. É Deus mostrando, quem te ungiu foi eu sei que você aguenta, eu sei que você suporta, e eu sei que tem mais unção para sair daí. Então aguenta a pressão. Irmão, se você quiser, não precisa nem encostar em ninguém, não tira a máscara, por favor, pode respeitar aí a distância, mas fala para pelo menos um, fala assim, aguenta a pressão. Pastor Levi, aguenta a pressão. Pastor Josué, aguenta a pressão. Aguenta a pressão. Pastor Charles, aguenta a pressão, sabe por quê? Porque quanto mais apertar, mais presença, mais azeite, mais graça. Pastor, se prepare para ver um tempo de crescimento nessa igreja, porque a prensa está apertando, e quanto mais aperta, mais azeite tem. Alabarachuricandarácia. Pirimicandarau a céui. Hello e manda cauadé. Piricandarau a sai. Isso, adore, adore, adore. Se há tempo você não fala em língua estranha, seja renovado agora em nome de Jesus. Aguenta a pressão. Se não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado hoje em nome de Jesus. Aguenta a pressão. Quanto mais aperta, mais presença. Jesus volta pela terceira vez. Os discípulos estão dormindo. Aí ele vira para os três e fala, agora pode dormir à vontade. Fica tranquilo. O traidor está entrando no jardim. Chegou a hora de eu ser entregue na mão dos pecadores. E aí Jesus levanta-se, o verso 47, quando ele ainda está a falar, entrou no Getsêmane uma multidão guiada por Judas, armados até os dentes. O verso 48 diz que o traidor tinha um sinal, aquele que eu beijar ele, prendei-o. Verso 49, ele se aproxima de Jesus e diz, eu te saúdo, Rabi, e beija Jesus. No verso 50, Jesus faz uma pergunta enigmática, amigo,
aqui vieste. Ora, por que Jesus chama o traidor de amigo? Eu demorei a entender isso aqui, mas eu entendi. Tem um livro, não vou ficar te devendo o nome do autor agora. Eu gosto muito do título do livro, eu concordo com o título do livro. Jesus, o maior psicólogo que existiu. É verdade, ele sabe onde toca. Porque ele veio para Judas e fala assim: amigo. Em outras palavras, você não pode me chamar de amigo, mas eu não fiz nada contigo, eu ainda posso. Amigo. Quem quebrou a amizade foi você, não fui eu. Quem traiu foi você, não fui eu. Então eu ainda posso dizer amigo. O que esse beijo de Judas aqui representa? A troca. Judas fez o caminho inverso de Zaqueu. Zaqueu trocou o dinheiro por Jesus. Judas trocou Jesus pelo dinheiro. Nessa hora manietam Jesus, e o verso 51 diz que um dos que estavam com Jesus estende a mão, puxa da espada, fere o servo do sumo sacerdote, cortando uma orelha. Jesus o manda colocar a espada no lugar. Agora interessante, repetindo, que a gente tem que analisar os 4 evangelhos, para nós podermos concluir aqui. Mateus mostra um Getsêmani com um Cristo sofrendo. Lucas mostra um Jesus sangrando. Mas João mostra um Jesus vencendo. Aguça o ouvido, porque prensa não é só lugar de sair sangue, de ser espremido. Prensa também é lugar de ter vitória. Vamos para a prova disso? João capítulo 18, rapidinho, João capítulo 18. Olha a diferença da narrativa de João e de Mateus. João capítulo 18, a partir do verso 2 só, eu vou ler o texto. Preciso que você aguce o ouvido agora, redobre a atenção, olha o que o texto diz. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. Ou seja, Jesus não foi orar só porque ia para o Calvário, Jesus tinha uma vida de oração. Tendo, pois, Judas recebido a corte, oficiais, os principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? E responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? Eles disseram: a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Olha a diferença da narrativa. Quando Judas entra no Getsêmani, o que eu quero que você tenha em mente aqui, para a gente concluir? Judas está entrando no Getsêmani possesso por Satanás. Só 2 homens, a Bíblia diz, que foram possessos por Satanás: Judas e Ananias, em Atos, os 2 por causa de dinheiro. Gostinho de bezetacil, vou repetir. 2 homens que Satanás entrou no coração deles, Judas e Ananias, e os 2 por causa do dinheiro. Judas está entrando no jardim possesso, Satanás está no coração de Judas. A mente dominada pela ganância e o coração dominado pelo diabo. As vontades, coração, vontade, ânimo. E ele não está babando, não está com a voz grossa, mas está possesso. Entrando no jardim para prender Jesus. Olha o que ele leva: a corte de soldados. A corte, depois você pesquisa, é a 10ª parte de uma legião. A legião são 6 mil homens, uma corte são 600. Não sei se a corte estava completa, mas não foi meia dúzia de soldados que foram no Getsêmani prender Jesus, não. Foi um destacamento inteiro. Além dos guardas do templo, mais aproximadamente uns 50 homens que serviam o sumo sacerdote Caifás. Na liderança, Malco. Estão entrando, armados até os dentes. Olha o que o texto diz: lanternas, achotes e armas. Mateus fala porretes e armas e lanternas. Olha o absurdo: reuniram um batalhão para prender o Senhor dos Exércitos. Acenderam lanterna para achar a luz do mundo. Pegaram em arma para prender o príncipe da paz. O que o diabo está querendo aqui? Ele quer que Jesus fuja do Calvário. Desde que Jesus nasceu, ele tenta impedir o propósito. Tentou matar Jesus pela via de Herodes, o grande. Tentaram precipitar Jesus certa feita em Nazaré, quando ele prega na sinagoga. O diabo tentou Jesus no deserto. Tentou usar o próprio Pedro em Mateus 16, quando Jesus disse: eu vou morrer. Pedro não vai não. Ele falou: para trás de mim, Satanás, eu vou cumprir o propósito. Então o diabo não queria que Jesus fosse para o Calvário. Essa aqui é a última cartada. Vou entrar no Getsêmani armado, porque vai que ele corre.
Vai que ele foge quando ele vê um monte de homem armado. Só que para vergonha do diabo, quando ele entra no Getsêmani, Jesus sai de trás das árvores e fala: está procurando quem? Está procurando quem? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, se não me engano, a partir do verso 46, Paulo fala que Jesus é o último Adão, o segundo Adão. E é aqui que o diabo se enrolou, por quê? Porque no primeiro jardim ele colocou um Adão para correr, mas no segundo jardim foi um Adão que colocou ele para correr. No primeiro jardim tinha um Adão escondido atrás das árvores com folha de figueira. No segundo jardim tem um Adão saindo de trás das árvores dizendo: está procurando quem? Guarde o que eu vou lhe dizer: quando o diabo tiver sob pressão, ele vai usar todo o poder bélico que ele tem para tentar te fazer desviar do propósito. Ele vai investir tudo que ele tem para te desviar do propósito. Mas quando ele está entrando no jardim com esses homens armados, eu gosto do texto, verso 4: sabendo, pois, Jesus de todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se. Adiantou aqui não é adiantar o tempo, é tomar a frente da situação. Vou lembrando aqui de uma frase que minha mãe dizia muito, diz, né, que minha mãe está viva, graças a Deus. Minha mãe diz o seguinte: quando o diabo vem com a farinha, Jesus já está com a polenta pronta. Lá vem Judas, já vem Satanás com um pelotão dizendo: vamos colocar Jesus para correr. Mas quando ele entra, Jesus já sabe de todas as coisas e toma a frente da situação. Estou com uma palavra para você aqui. Qual é? O diabo já tinha um plano armado para depois do culto. Já tinha um plano armado para amanhã, quinta-feira. Já tinha um plano armado, mas Jesus já tomou a frente da situação. E quando ele toma a frente é para dar vitória. Quando ele vai na frente é para dar vitória. 1 Crônicas 14, a partir do 14, Davi está em guerra contra os filisteus e fala: Deus, me dá um sinal que o Senhor está comigo. Deus falou: Davi, fica debaixo das amoreiras. Quando você ouvir barulho de exército marchando na copa das amoreiras, vai, porque eu já fui na sua frente. Davi está debaixo da amoreira, daqui a pouco começa exército, tropa, plá, 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 marchando. Aonde? Na copa da amoreira. Quando Davi chega na terra dos filisteus, eles já estão destruídos. Por quê? Porque Deus tomou a dianteira, Deus foi na frente. Onde é que é a copa da amoreira? É a ponta da última folha da árvore. Deus disse: Davi, aonde ninguém anda, eu marcho com meu exército. Vai, porque eu já fui na tua frente. Ergue a mão que eu vou liberar a palavra. Deus tomou a frente da situação. Sabe aquela reunião que você tem essa semana? Vai, porque ele já foi na frente. Sabe aquela consulta médica? Vai, porque ele já foi na frente. Sabe aquela armação que o diabo tinha? Fica tranquilo, Deus já tomou a frente da situação. E quando ele toma a frente, ele se adianta e fala: está procurando quem? Aí eles dizem: a Jesus o Nazareno. Verso 5, ele disse: sou eu. Verso 6, quando pois ele disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Pelotão entrando armado no Getsêmani. Jesus toma a dianteira e fala: está procurando quem? Jesus o Nazareno. Sou eu. Todo mundo cai, recua e cai. Por quê? Porque sou eu aqui, é o mesmo eu sou. Êxodo 3:14, 13:14, Moisés fala: Deus, qual o seu nome? Deus diz: anota aí, Moisés: R-E, Asher, R-E, eu sou o que sou, eterno, justo, santo, fiel, onisciente, onipotente, onipresente, alfa, ômega, princípio, fim, cordeiro, leão, juiz, advogado, água, fogo, começo, fim, criador, ele é tudo, sou eu. O texto diz: quando eles ouviram sou eu, duas coisas aconteceram. Primeiro, verso 6, recuaram. Segundo, caíram por terra. Quem está comigo na palavra, diga amém. Sabe aquele melhor plano que o diabo tinha contra a sua vida? Ao som da voz do seu Jesus, vai ter que recuar, vai ter que recuar. Eu vou liberar a palavra. Gente aqui vai para casa depois do culto. Enquanto você vai com o seu carro, os planos do diabo estão recuando, recuando, recuando. Enquanto você caminha pelas calçadas de Goiânia, os planos do diabo estão recuando. Por quê? Porque
porque Jesus tomou a frente da situação. Mas tem uma segunda palavra: além de recuar, vai cair por terra, vai cair por terra. Só quem acredita, só quem crê, enche esse lugar com aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir. Por quê? Porque tem mentira caindo por terra, tem fofoca caindo por terra, tem dissensão caindo por terra, tem intriga caindo por terra, tem plano do diabo caindo por terra. Só quem acredita adora o nome daquele que joga os planos do diabo por terra. Vai cair, 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 não vai prevalecer, vai cair. Eles levantaram, eu preciso só do tecladista comigo aqui que eu vou orar. Eles levantaram, Jesus perguntou: não, está procurando quem? A Jesus, já disse que sou eu. Se pois me buscais a mim, olha o que o texto diz: deixai ir estes, no verso 8, isso aqui é lindo. Jesus falou: já falei que sou eu. Se o negócio de vocês é comigo, deixa eles. Vou repetir, Jesus está dizendo: se o negócio é comigo, deixa eles. Sabe por quê? Porque o diabo não pode tocar em Deus. Como o diabo não pode tocar em Deus, ele quer tocar em quem Deus ama, eu e você. Só que Jesus compra a briga e diz: o negócio é comigo, então deixa eles. Se o negócio é comigo, deixa eles. Aí o que acontece? Pedro, mais ousado, morava em Goiânia, comia piqui, desembanhou a espada e falou: vou pegar um aqui agora. E foi para matar, irmão, na altura da cabeça. Vá! Imagino meio que uma cena de Matrix no Getsemane. Malco dando aquela esquivada e a espada decepando a orelha de Malco. Jesus vira: peraí, Pedro, pode guardar, guarda a espada. Eu não vou beber do cálice que o Pai me deu? Aí a gente volta para a narrativa de Mateus para orar, porque Mateus diz o seguinte, ó: então Jesus disse: mete no teu lugar a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Até nessa hora Jesus está dando uma lição. Olha a lição que Jesus está dando: Pedro, guarda a espada, porque a vida é a lei da semeadura. O que você fizer com os outros, um dia alguém vai fazer com você. Guarda a espada. Tudo que o homem planta, ele colhe. Então guarda a espada, Pedro. Aí olha o que Jesus diz, pastor Charles. Isso aqui é extraordinário. Jesus diz o seguinte: ou pensas tu que eu não poderia, Mateus 26, verso 53, ó: ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Irmão, cada legião 6.000. Por que Jesus diz 12? Porque está Jesus e mais 11. Então Jesus falou: Pedro, você acha que é a sua espada que vai resolver alguma coisa? Se eu quisesse, eu orava agora, meu Pai mandava 6.000 anjos para cada um de nós aqui. 6.000 anjos para proteger cada um de nós aqui. Aí eu fiz as contas, irmão. Por quê? Porque lá em Isaías 37 diz que um anjo, passou no arraial de Senaqueribe. O anjo nem lutou, só passou. Matou 185.000 numa noite. Imagina se o anjo decidisse lutar. Ele falou: eu vou partir para a briga. Passou e matou 185.000. Eu fiz umas contas, pastor Levi. Se um anjo matou 185.000, 12 legiões de anjos dá 72.000 anjos. 185.000 para cada um dos 72.000 anjos. 72.000 anjos acaba com a população global 5 vezes. 8 bilhões de habitantes. Morre, ressuscita 5 vezes e os anjos matam todo mundo. O que Jesus está dizendo aqui? Peraí. Pedro, você acha que a sua espada, se eu quisesse, eu acabar com a população global 5 vezes? Então, Pedro, guarda a espada, porque não é Judas que está no controle. Não é o diabo que está no controle. Sou eu. Se eu quiser, eu acabo com isso aqui agora. Eu parava com essa prova agora, acabava com tudo agora. Mas sabe por que eu não acabo com tudo, Pedro? Porque tem que cumprir o que está escrito a meu respeito. Deus já podia ter te tirado dessa prova. Mas sabe por que Ele não te tira ainda? Porque tem que cumprir o que está escrito a seu respeito. E aí Jesus vira para eles e fala assim: eu vivia com vocês nos tempos, vocês nunca me prenderam, mas querem me prender agora? Ok, pode prender. E aí Jesus ruma à casa de Caifás, onde ele vai passar por 3 julgamentos, depois 3 julgamentos políticos e por fim vai para o Calvário. São 6 julgamentos.
Anás, Caifás, o Sinédrio, Pilatos, Herodes, volta para Pilatos, depois vai para o Calvário. 6 julgamentos. Por que não 7? Porque 7 é o nome da perfeição. Se ele fosse para o 7, ele tinha que ser absolvido. Quando ele falou, fica no 6º, que é o número do homem. O homem não julga perfeitamente. O 7º julgamento quem vai fazer é ele. Mas aí, irmãos, a gente vai orar agora. E você vai escolher o final dessa mensagem. Na década de 90, eu era muito criança, mas eu lembro. Tinha um programa na Rede Esgoto de televisão, quer dizer, Rede Globo. Passava um episódio de alguma coisa, uma história, e o final tinha 3 finais possíveis, a gente ligava para escolher. Opa, tem gente com mais de 30 aí, você decide. Não é programa de televisão não, mas no final da mensagem você decide. Por quê? Porque tem 3 ações aqui no Getsemane e você escolhe qual você vai ficar. Quais são as 3 ações do Getsemane? Jesus e o cálice, Judas e o beijo, Pedro e a espada. O que representa? Jesus e o cálice representa a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Pergunta que eu faço: Deus passou o cálice de Jesus? Não, ele teve que beber. Só que o resultado foi um sepulcro aberto domingo de manhã e um nome que está acima de todo nome. Porque a vontade de Deus nem sempre vai ser doce. Ela é boa, perfeita e agradável, mas tem vezes que o negócio enverga. Mas aguenta firme, fica com o cálice da vontade de Deus que vai valer a pena. Tem o beijo de Judas. Se o cálice representa a vontade de Deus, o beijo de Judas representa o quê? A vontade do diabo. Qual é a vontade do diabo? Que na pressão, que na prensa, você troque Jesus por coisas desse mundo. Troque o que é eterno pelo que é temporal. Foi o que Jesus, foi o que o diabo tentou fazer com Jesus na tentação. Quem sabe, em outra ocasião eu falo da tentação aqui, que o diabo diz: transforma pedra em pão. Peraí, pedra nasce pedra, pão não nasce pão. Pão nasce trigo. Pedra sempre é pedra. O diabo está falando: troca o que é permanente por algo temporal. Jesus disse: não. O princípio a gente não quebra. Pedra é pedra, pão é pão. E Judas fez o quê? Trocou o que era eterno por aquilo que era temporal. Então o beijo representa a vontade do diabo, que quer que você troque o que é eterno pelo que é temporal. E a espada de Pedro? Se o cálice representa a vontade de Deus, o beijo de Judas representa a vontade do diabo, a espada de Pedro representa a vontade da carne. Porque quando você está na prova, é comum você querer desforrar no primeiro que aparece. Você está na pressa, fala: o primeiro que eu pegar, eu arranco a cabeça. Aí Deus fala: guarda a espada. Não desconta em ninguém a sua prova não, porque o que você faz com os outros, um dia alguém vai fazer com você. Então você escolhe. Vai ficar com o cálice da vontade de Deus, o beijo da vontade do diabo, ou a espada da vontade da carne? O cálice da vontade de Deus é amargo, mas produz vitória. O beijo da vontade do diabo, na hora tem até alguma recompensa, mas depois é morte eterna. A espada da carne, você até se vinga momentaneamente, mas se Jesus não vai atrás de Pedro, Pedro estava no mesmo caminho de Judas. Então você escolhe, você decide. Dizem que se conselho fosse bom a gente não dava, mas eu vou te dar um conselho aqui. Qual é? Fica com o cálice da vontade de Deus, porque ele é amargo, mas vai valer a pena. Você pode ficar de pé para a gente orar, por favor? Só quem vai ficar com o cálice da vontade de Deus, dê um brado de adoração a ele aí. Porque o diabo pensou que você ia desistir, que você ia recuar, mas para a vergonha do inferno você vai ficar com o cálice da vontade de Deus. Enquanto eles se preparam para cantar, eu vou orar e já devolvo o microfone. Senhor, em nome de Jesus nós oramos essa noite. Senhor, quantos irmãos aqui essa noite estão na prensa, estão sob pressão, pressão em várias áreas da vida, gente sendo pressionada nas mais diversas circunstâncias, mas hoje o Senhor nos trouxe aqui para nos fortalecer, para suportarmos a pressão. Então, Senhor, eu oro agora, fortalece o teu filho, fortalece a tua filha, para que ela suporte as pressões da vida. E nós estamos aqui declarando que ficaremos com a tua vontade, porque ela é boa, porque ela é perfeita, porque ela é agradável, e o Senhor sabe o melhor final reservado para a nossa vida. Eu concordo com essa palavra, eu a declaro como profética sobre a vida dos teus filhos, que assim seja, em nome de Cristo Jesus, amém.
e amém. Deus abençoe sua vida, a sua casa e a sua família. Aleluia. Oh, aleluia. 3 minutos para você adorar a Deus e eu vou orar por você. Vamos adorar o Senhor com MVN Adoração. Aguenta mais um pouquinho. Aguenta essa prensa mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. E o que há de vir virá. É só mais um pouquinho. Orai, xarabalai, xarabalai, xarabalai. Não saia ninguém, eu quero ministrar sobre a sua vida. Já vamos encerrar. Oh, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Oh, Deus eterno. Tu és bom, a tua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Santo Espírito, és bem-vindo. Oh, é Ele que te ajuda. Vem, Ele que te fortalece. Aleluia, Ele te fortalece. É o desejo do meu coração. Ele que te dá força. Inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Glória a Deus. Sermos inundados por tua glória, sermos inundados por tua glória, Senhor é Deus. bem-vindo. Oh, Aleluia. Oh, Senhor, ajuda cada um de nós. Oh, Senhor, fortalece a cada um de nós. A esperança Oh, Jesus. tua presença. É a tua presença. É a tua presença que nos faz caminhar. É a tua presença que nos dá a força. Oh, aleluia. o meu ser. Aleluia.
a igreja. Oh, coisa linda. Aleluia. Oh, aleluia. Declare isso. Para encerrar a última vez, com força, com a sua alma. Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo a encher esse lugar. É o meu desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Renan de Melo. Deus abençoe por essa palavra. Eu acho lindo Deus, quando quer, às vezes no momento que a gente está vivendo, Deus traz uma palavra. Na hora que você estava ministrando, dizendo, aguenta essa prensa, eu recebi aqui uma mensagem, eu mostrei para a pastora Patrícia, da minha esposa, aniversário do meu genro hoje, ela não quer sair de casa, quer ficar em casa, mas eu vi ela numa foto ali com os meninos, num restaurante, lá, tranquila. Eu sou grato a Deus, porque Deus tem nos fortalecido, e eu sei que tudo isso é um processo que nós estamos passando. Essa palavra, parece que essa palavra toda foi para mim. Toda essa palavra. Então deixa aqui a minha palavra de gratidão. Agradecida a Deus por essa igreja, pelos irmãos, por todo o campo que tem orado pela pastora Simone. Logo, logo nós vamos ter ela aqui conosco. Adorando a Deus juntamente conosco. Como eu estou desejoso com esse momento. Creio que está chegando para a glória de Deus. Queridos, só nosso livro os pastores levaram, mas às vezes nem todos têm. Se você quiser, na saída ali, adquira um desses livros. Tem poucos exemplares, tá? História de Vila Nova, pastor Jane, pastora Gomé, pastor Jorge, pastora Flávia, os fundadores desse trabalho, até de toda a história, de Vila Nova. Deus abençoe mais uma vez a cada um de vocês, cada um dos pastores, irmãos que vieram. Essa é a nossa festa. Desejar retornar aqui conosco. Até segunda-feira estaremos aqui. Vamos orar, queridos? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse momento, por essa noite, Pai. Ó Deus, onde o Senhor falou conosco, com cada um de nós, ó Pai. Pai, entendemos, ó Pai, que o Senhor está no comando de todas as coisas. Nada foge do teu controle, ó Pai. Pai querido, sabemos, ó Pai, que cada um de nós, ó Pai, Pai, estamos aqui preparados, ó Pai, para aquele grande dia, Senhor, que a trombeta tocar, Pai, nós estarmos morando com o Senhor eternamente. Pai, agora eu te peço, leva cada um dos teus filhos em paz, guardando, protegendo, Pai, livrando de todo mal, dando ainda, Senhor, uma semana maravilhosa, ó Pai. Continue cuidando dos teus filhos, Pai. Guarda eles, protege, abençoa, Senhor, a cada um, Pai.
Pai, que o teu nome seja glorificado. Pai, que esses 61 anos, ó Pai, de existência do Ministério Vila Nova, Senhor. Ó Deus querido, que esses 61 anos, ó Pai, de história, Pai, de fé, de compromisso com a tua palavra, Senhor. Ó Deus querido, a nossa palavra aqui é gratidão por tudo que o Senhor fizeste por nós, ó Pai. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos dizem: Deus abençoe.